Tá, então vamos aqui para a terceira parte da aula um. Então, abrimos aqui na área de trabalho, aula um, onde tem os arquivos. Ok. Então, vamos em aula para ver o PowerPoint da aula que a gente estava trabalhando. E aqui a gente estava trabalhando agora essa parte que é o uso do Fprint para você escrever textos dentro do programa, ok? Então, aqui você tem diversas tarefas, onde a gente vai executar isso agora lá no código. Então, abrindo aqui o MATLAB, indo para P3, que é a parte 3 da aula um. A gente tem aqui um código, tá? Das tarefas que devem ser realizadas. E aqui, rapidamente, tá? Tem 3 textos. Eu vou explicar de uma forma bem sucinta, tá? O que cada um deles fazem, tá? Primeira coisa, esse clear all, tá? Ele está relacionado a limpar todas as variáveis que você trabalhou. Se você lembrar dos exercícios anteriores, toda vez que a gente criava alguma variável, por exemplo, A igual a 1, B igual a 1, ou criava uma matriz, essas matrizes elas ficam armazenadas no sistema e você pode acessar elas quando você digita. Por exemplo, no código de fazer aquela matriz que você criou, multiplicar por alguma coisa e gerar um resultado, tá? Então, quando você dá o clear all, basicamente o que você está fazendo você está limpando toda a memória dessas variáveis que você criou. E quando você dá o close all, digamos que você tenha plotado algum gráfico, alguma coisa do tipo, que tenha uma imagem. Quando você dá o close all, você está fechando todas as imagens. Tá? E o CLC basicamente é para você limpar todo o texto ou qualquer coisa que tiver naquele banco de acesso rápido para você limpar a tela. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? E agora, vamos lá. Vou voltar aqui, que ele copiou sem querer. Então, vamos começar agora a ver essa tarefa. Tá? Então, a gente tem uma função que ela é definida como fprintf. Tá? E essa função, ela escreve o texto que está dentro dessa função. E você pode passar alguns argumentos, como que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Então, se a gente executar essa função aqui, vamos executar run section, ele vai escrever, né, como resultado que ele vai ter aqui, olá mundo. Tá? Então, eu mandei escrever olá mundo e dar um /n, que seria o enter, né, pular a linha. E se a gente vem aqui agora, né, a gente tem uma outra na letra B, que é escrever o olá mundo em n linhas, sendo n um valor digitado. Então, digamos aqui que eu acabei de fazer um programa onde n vai ser igual a 5, e eu vou abrir um laço for, onde ele vai executar esse n várias vezes. Tá? E nesse caso aqui, só para corrigir aqui, seria de 1 a n. Eu quero imprimir 5 vezes. Tá? Então, se eu der aqui um run section, ele vai executar essa linha aqui e vai imprimir olá mundo 5 vezes. Se eu imprimir, mandar aqui 10, por exemplo, ele vai imprimir olá mundo 10 vezes. Por quê? Porque n igual a 10 é o número de vezes que eu vou fazer esse laço de repetição para imprimir esse texto. Ok, e aqui a gente tem outra tarefa que seria C, né? Que é você escreva a frase, né? Onde é seu nome, tem idade, né? Anos de idade, e onde o seu nome, que vai ser essa parte aqui, que você vai substituir nesse texto, vai ser um nome digitado, e idade vai ser um número digitado. Como é que você pode fazer isso, generalizar para um texto, tá? Então, o que acontece? Eu escolhi um nome qualquer, por exemplo, Lucas, e a idade de Lucas. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou usar a função fprint, onde eu vou colocar aqui o texto que eu quero executar, e depois eu vou colocar os argumentos, tá? E sempre o argumento é na ordem que foi solicitada pelo texto. Então, aqui a primeira coisa eu coloquei um porcentagem %S, quer dizer que eu tenho uma variável do tipo string que vai ser inserida aqui. E depois eu vou colocar a porcentagem %D, quer dizer, eu vou colocar um número decimal nessa parte aqui do texto. E aí, quando eu mandar substituir, por exemplo, dar um run section aqui, ele vai substituir Lucas, né, porcentagem S por Lucas, tem porcentagem D, que é a idade, 22 anos de idade. Então, se eu quiser mudar aqui, por exemplo, para 25 e Fernando, tá? Então, Fernando, idade 25, e dá um run section, Fernando tem 25 anos de idade. Então, essa é uma das funcionalidades do fprint, ok? Agora, vamos começar a fazer um outro texto, tá? Aqui é para imprimir a função, vamos lá aqui, que é escreva uma tabela, tá? Então, uma função com os valores da função n quadrado, onde o n vai variar de 0 até 10, sendo que esse n é um inteiro. Então, a gente vai escrever várias vezes para criar uma tabela.
Então, como é que a gente está fazendo isso aqui? Basicamente, eu coloquei um if e um end aqui, só para ele separar a sentença e não quebrar ela em vários quadradinhos, tá? Que é o que você vai ver depois. Enfim, por enquanto, só abstrai esse if true, que é uma condição que é sempre verdadeira, ok? Aqui dentro é o que importa. Então, a primeira ação que eu vou fazer é printar o início da tabela, que seria printar n, e é um separador, depois vem um n quadrado, e pular a linha, que é o que ele está fazendo aqui, tá? Então, n, que é o número, e o número ao quadrado. E aí eu vou entrar um laço for de printf, onde esse i vai variar de 0 até 10, escrevendo a função porcentagem %d, onde vai ser o porcentagem %d aqui é o número, e esse outro porcentagem %d é um outro número, sendo que o primeiro número é i e o segundo número é i quadrado. E aí ele vai imprimir esses valores 10 vezes, e aí ele vai imprimir essa tabela aqui, ok? Então, essa aqui é uma forma simples de fazer isso aqui. E a gente indo para E, que é escreva uma tabela com os valores da função n ao cubo, de 0 a 10, ou seja, muito semelhante ao que foi feito na D, foi feito aqui na E. Então, de novo, o if true só para você fechar isso aqui e ele não pular as linhas. Então, no início eu preenchi a tabela com a função n, n ao cubo, e aqui ele vai executar isso aqui 10 vezes. Ah, Fernando, e se você quisesse fazer a função i mais 3, como é que você faria? Bom, o que eu faria é, eu puxaria aqui e colocar i mais 3 ao quadrado. E para ficar mais legal aqui, eu também fecharia e colocaria isso aqui. Então, i mais 3, ok? Então, aqui eu separei, né, que é a primeira que descreve, né, que eu vou fazer n mais 3 ao cubo. E aqui na tabela eu vou só preencher com os valores i mais 3, sendo i esse valor de iteração aqui. E quando eu executar essa linha, então ele vai fazer 0 mais 3 ao cubo, 27. 1 mais 3, que é 4, elevado ao cubo, 64. E assim por diante. Então, essa é uma forma de você fazer essa tabela, tá? Então, esse aqui foi o uso do fprint. E daqui a pouco a gente vai ver a aula 1, parte 4.